compartilhar com vocês uma meditação no Salmo 23. Essa meditação, eu estou baseando essa minha meditação no livro chamado A Psiquiatria de Deus, de Charles Allen, que é um americano. E essa meditação me fez muito bem quando eu a li pela primeira vez, quando eu li o livro pela primeira vez, e ela tem me feito muito bem, agora até para trazer esse compartilhamento aqui com os irmãos, é uma troca de experiência que a gente vai fazer aqui agora. E ela voltou a me fazer muito bem, eu comecei a reparar coisas que eu já tinha até me esquecido desse livro, e do que ele fala com relação ao Salmo 23, é um salmo conhecidíssimo nosso, não é? E que nós vamos conversar um pouco sobre ele. Vamos fazer uma oração de novo, irmãos? Meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, e o Senhor me colocou aqui nessa posição, Senhor, para trazer a Tua mensagem, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que não seja eu falando, não quero em hipótese alguma interferir na mensagem que o Senhor tem preparada para a minha vida e para a vida de todos nós que estamos aqui reunidos. Eu te agradeço muito, meu Pai, por todas as bênçãos que tu tem derramado sobre a minha vida, sobre o meu ministério, e peço que o Senhor continue a derramar essas bênçãos, e me coloco nas tuas mãos nesse momento. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, nós vamos falar sobre o Salmo 23, quem escreveu o Salmo 23? Davi. Quem era Davi? Davi, pastor de ovelhas, lembram-se disso? Ele estava lá no campo, até que veio o profeta, e falou assim, eu quero ver teus filhos todos, e um deles será o rei de Israel. Na verdade, ele apresentou todos os filhos, e um por um, ele falou assim, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ué, mas tem mais algum? Não, eu tenho um sim, está lá pastoreando as ovelhas, lá no canto. Aí chegou Davi. Então vamos começar a imaginar, eu gosto muito de imagem, tudo para mim funciona bem com imagem. Então vamos vislumbrar assim, Davi chegando, Davi devia ser um jovem assim, franzino, magrinho, chegando, ele falou assim, esse aqui, ele vai ser o rei de Israel. Então assim foi escolhido Davi, que era pastor de ovelhas. E quem foi Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi viveu uma vida plena, tranquila e irrepreensível? Não. Davi teve muitas tribulações, foram muitas batalhas, muitas vitórias, muitas derrotas. Ele cometeu muitos pecados, assim como nós cometemos, cometeu pecados assim enormes, como nós também cometemos, e que só Deus sabe quais são os nossos pecados, não é verdade? Mas Davi sempre estava em contato muito íntimo com Deus, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era sincero, ele conversava com Deus a respeito de todas as coisas, e não escondia nada de Deus. O que a gente vai fazer agora com o Salmo? A gente vai fazer uma interpretação pastoril. Naquela época, esse sistema de trabalho era muito comum, e o pastor de ovelhas era um pastor muito atribulado, e um pastor atribulado que estou falando, que tinha muito serviço para fazer, a gente vai conversar sobre isso, mas o pastoreio era uma atividade muito comum naquela época, ainda é para nós aqui, né? No interior a gente vê bem o pastoreio ainda, mas naquela época era muito forte. Então, vamos imaginar, quando eu falo imaginar, irmãos, eu estou trazendo uma cena. Todo mundo deve ter visto algum filme, alguma passagem, que tem assim um campo, onde tem um pastor, guiando as ovelhas, onde ele vai estar chegando, ele tem a casa dele, tem o aprisco onde estão as ovelhas, aí a gente vê esse pastor chegando, esse pastor cuidando das ovelhas, esse pastor saindo ali, né, para cuidar das ovelhas. Então, estamos nessa situação, e a primeira frase, né, o primeiro versículo do Salmo 193, que salmo era cantado, hino, diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você deve estar pensando assim, gente, mas o Júlio vai falar sobre Salmo 23, de repente, um dos textos mais pregados, né, mais escolhidos, mas eu tenho que conversar com vocês, é a questão que eu ouvi e entendi através de uma questão de pastoreio, da visão de Davi, que escreveu esse salmo, e Davi era pastor, como a gente já falou aqui, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é o quê? Isso é uma afirmação, ele está afirmando, o Senhor
é o meu pastor e nada me faltará. Vamos prestar bastante atenção nisso aqui, irmãos, que quando a gente fala em afirmação, é uma coisa que eu tenho me questionado bastante. Quando eu falo uma afirmação, quando eu faço uma afirmação, eu estou vivendo essa afirmação está dentro de mim realmente? Quando eu falo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu creio realmente nisso, que Ele é o meu pastor e que nada vai me faltar. E quando Ele fala que nada vai faltar, é nada, em hipótese alguma. Ele sabe de tudo que a gente precisa, irmãos, não é verdade? Como diz lá em Mateus 6,8, o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele projetou e criou essa terra que nós vivemos para nós. O que tem nessa terra? Essa terra tem umas paisagens belíssimas, mas a gente vai além de paisagem. Deus colocou aqui na terra sementes, colocou alimento para que a gente pudesse sobreviver. Deus colocou aqui na terra água para que a gente pudesse beber. Ele sabia que nós íamos sentir frio, Ele sabia que nós íamos sentir calor, então Ele nos deu elemento para que nós pudéssemos aquecer do frio. Eu tenho certeza que o petróleo que brota hoje aí para trazer essa fonte de combustível para nós, que já não é nem uma fonte tão bem-vinda hoje, mas escolhendo as fontes mais limpas de energia, mas esse petróleo que está aí, foi Deus que fez, ou foi alguém, foi outra pessoa? Não, é através dele a gente tem aquecimento, a gente tem energia, a gente tem até aqui agora esse ar-condicionado está funcionando aqui, refrescando um pouquinho a gente aqui, tudo vem das mãos de Deus, de elementos que Deus nos deu para saciar a nossa fome, a nossa sede, todas essas coisas. Agora também, esse nada nos faltará, também significa que nós vamos ter tribulações. Em algum momento ele falou assim, não, vocês vão viver felizes a vida inteira, onde eu vou colocar vocês? Não. Jesus falou para nós, vocês terão tribulações, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. Não foi isso? A gente acredita nisso? Não tenham medo, porque eu venci o mundo. Quando a gente tem alguma tribulação, a gente fica tranquilo, coloca tudo nas mãos de Deus. Eu sempre tenho me questionado com relação a isso. Eu estou fazendo isso porque isso é um caminho para a gente ter uma vida boa, uma vida, né? Na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O segundo versículo diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, Davi, quando escreveu isso aqui, eu creio, agora é minha imaginação funcionando, né, que Davi estava escrevendo esse salmo, pensando na vida pastoril que ele tinha. Um pastor, ele pega as ovelhas às 4 horas da manhã aproximadamente, especialmente lá na Palestina, né? 4 horas da manhã, ele sai lá da casa dele, ele vem para o aprisco, chama as ovelhas o atendem porque conhecem a voz dele, e ele sai para levar essas ovelhas para o pasto. Quando chega umas 10 horas da manhã na Palestina, a gente sabe lá ferve. Então 10 horas da manhã está um sol muito quente. Então essas ovelhas já pastaram, elas já começaram a comer aquele mato verde, não é verdade? E começa a ficar o quê? Com o sol, cansada e com sede. Mas o pastor sabe que elas nesse momento não podem beber água. Por quê? O que elas ingeriram ainda não fez a digestão. O que o pastor faz? Olha o cuidado do pastor. Ele pega o rebanho, leva para um lugar onde tem sombra e faz com que as ovelhas se deitem. Por que as ovelhas se deitem? Que ele faz isso? Porque a ovelha deitada não consegue mais comer, ela não consegue mais pastar. E esse tempo que ela está deitada, o que está acontecendo? O alimento que está dentro dela está ruminando e está completando a ingestão, a digestão, aliás. Então, nesse momento, ele está cuidando das ovelhas dessa forma. Elas ficam deitadas ali, esperando a digestão. Depois ele fala assim, outro versículo, diz assim para nós, leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Vamos procurar ver onde nós estamos ali. Pastor, no pasto, as ovelhas deitadas na sombra. Aí, então, agora que elas ficaram deitadas um tempo, ele vai levá-las
para beber água. Mas o que acontece? Tem algumas coisas. A ovelha, ela não bebe água em lugar de água corrente. Por quê? Instintivamente, ela tem medo de se afogar. Ela não chega perto de água corrente, em hipótese alguma. Ela não chegando perto de água corrente, se o pastor, naquele pasto, não tem um lugar de água cristalina, o que ele faz? Olha o cuidado. Ele vai pegar pedra, ele vai pegar pau, o que ele puder, e vai fazer uma represa, para que a água ali, então, fique uma água calma, parada. Aí, então, ele traz as ovelhas para beber daquela água que está ali, tranquila e parada. E nesse momento, até os bebezinhos, né, as ovelhinhas pequenininhas, também chegam junto, porque não tem mais o medo. Por que a ovelha tem medo? Porque eu acho que instintivamente, ela sabe que ela tem um corpo cheio de lã, que se ela cair naquela água ali, ela vai com certeza se afogar. Aquele peso da água na lã vai fazer com que ela se afogue. Então ela não chega perto. E o pastor faz esse trabalho. Então veja bem, irmãos, a gente pode fazer uma relação, trazer uma relação para a nossa vida. Qual é essa relação? Vamos colocar no lugar do pastor, Jesus, Deus. Então ele faz todas essas coisas que nós já vimos. Sai para pastorear, tem o cuidado de que a ovelha não se alimente antes de ter digerido a comida. Ele faz uma represa para as ovelhas beberem com tranquilidade, com facilidade, saciarem a sua sede. Assim é Deus conosco. A gente permite que Ele nos trate dessa forma. Enquanto a gente está parado, enquanto a gente está dormindo, enquanto a gente está descansando, como as ovelhas estavam, Deus está trabalhando nos nossos caminhos, trabalhando, nos colocando no caminho que Ele quer que nós andemos. Então isso é um cuidado muito grande de Deus junto de nós, e é isso aqui que está falando nessa parte do Salmo. E a gente pode complementar isso, ratificar isso com o Salmo 121, versículos 3 e 4. Olha só, irmãos, o que diz aqui? Ele não permitirá que você tropece. Deus não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Nós cremos nisso? Irmãos, eu pergunto muito isso, e na maioria das vezes eu vejo assim, gente, eu não estou fazendo isso, eu não estou descansando. Eu estou querendo resolver as coisas para Deus na minha vida. Então eu estou relaxando, eu estou descansando. A ovelha está lá, tranquila. Ela só faz o que o pastor pede para ela fazer, ou então que indica, né, para ela fazer. Então ela vai e faz. A gente está fazendo isso? Nós estamos deixando Deus cuidar da nossa vida? Nós estamos deixando Deus trabalhar junto de nós, no momento que nós estamos descansando? E vamos seguindo lá, dizendo assim, refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. O que é refrigerar a alma nesse sentido? Se a gente reparar, as ovelhas, todo lugar que a gente for ver, as ovelhas andam sempre em fila indiana, né? Uma atrás da outra. E raramente elas saem do lugar onde elas estão. Geralmente a primeira ovelha tem um sininho que está batendo, e vai lá na frente o pastor. Então elas vão se guiando através daquele sininho que elas estão ouvindo. Elas vão lá, marchando naquela fila o tempo inteiro. Mas em determinados momentos, essas ovelhas, elas saem da fila e vão lá no pastor. Chega perto do pastor, aí o pastor chega perto dele, porque conhece ele, né? Aí o pastor vai, igual a gente chega, né? Chega um cachorrinho seu lá em casa, na sua casa, um seu bichinho de estimação, chega perto de você, o que você faz? Dá um tapinha na cabeça, faz um afago no ouvido, aí você fala alguma coisa para ele, né? Se fosse cachorro hoje em dia, você fala assim, vem cá, filhinho de mamãe, filhinho de papai, essa coisa toda, não é verdade? Então, a ovelha chega perto do seu pastor e ele faz esse afago nela, afaga a cabeça, fala alguma coisa no seu ouvido, e depois que ela já está ali, que ela já recebeu aquele carinho, ela volta para a fila, né? E volta a caminhar com o pastor. E diz assim a próxima frase, guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Olha só, irmãos, eu acabei de trocar uma informação com vocês, que geralmente vem o pastor e a primeira ovelha, ela tem um sininho. Por que isso? Irmãos, as ovelhas, elas não têm senso nenhum de direção. Os cavalos, os gatos, os cachorros, parece que tem uma bússola, né? Se soltar um gato na rua, ele é capaz de voltar para casa. Cachorro também, tem até filme aí que a gente já viu de cachorro que ficou quilômetros de distância afastado e conseguiu retornar para o seu lado, para o seu lar. A ovelha não faz isso não. E tem outro agravante. Por que elas andam em fila e tem aquele sininho batendo lá na frente? Porque o campo de visão da ovelha é muito curto. Ela só enxerga de 8 a 10 metros à frente. Depois disso, é cegueira. Ela não vê mais ninguém. E por onde que elas caminham? Onde nós estamos falando que Davi estava? Palestina. Aquele lugar que a gente vê, né? Que são montes e montes, lugar árido, que para você conseguir uma pastagem tem que andar bastante. Então ele caminha às vezes por lugares muito íngremes e muito difíceis, que a gente já viu em filmes, essas coisas todas, ou então alguém já teve até lá. E pode observar que são lugares assim que abismo para um lado, abismo para o outro, então encostadinho no morro aqui, e passa uma pessoa só, e uma fila só de cada vez. Então é esse o caminho, é esse o trajeto que o pastor faz para chegar num pasto, e as ovelhas vêm atrás dele. E elas vêm com medo, olhando para baixo assim, se fosse a gente estaria, né? Eu não andaria ali porque eu tenho medo de altura, incrível. Se eu estivesse andando num abismo desse ali, naquele lado, visto que estava caindo, já falei assim, isso aqui não é para mim não, não dá para eu andar. Ou então eu ia andar grudado assim, naquele morro atrás, coladinho, até conseguir chegar no outro lugar. Mas a ovelha, ela vai tranquila. O pastor, ela conhece o pastor, ele vai lá na frente, ela está ouvindo aquele blim, 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 e ela passa por ali tranquilamente, mas tranquilamente. O que a gente pode tirar para a nossa vida dessa questão aqui do pastor levando essas ovelhas e elas sem medo nenhum de cair no abismo? É a mesma coisa que Jesus faz conosco. Ele não é o nosso pastor? Ele nos empurra para o abismo? Ele coloca medo? Olha só, toma cuidado aí, não bota o pé aí não, hein? E ali, cuidado ali, vai cair, acaba caindo porque o cara falou tanto que você acaba se perdendo naquela história, perdendo o equilíbrio. Jesus faz a mesma coisa conosco, ele caminha na frente. Se a gente for tranquilo no caminho que está nos guiando, não tem problema, irmãos. A gente pode passar pelo que tiver que passar, porque a gente sabe que está seguro. Então, é uma questão para a gente pensar. Eu penso muito nisso, irmãos, estou instigando os irmãos a pensarem, porque eu me questiono muito, que a gente vem para o culto, canta um monte de música, sem saber o que está cantando, fala um monte de coisa, às vezes a gente acaba orando como se fosse uma reza entre elas, é a minha oração sempre, não é verdade? Muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu hoje, muito obrigado pela comida, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. E puf, vai dormir, né? Não é isso que a gente faz muitas vezes? Então isso aí não está valendo para nada, porque eu não estou colocando intenção no que eu estou falando, eu não estou vivenciando aquilo que eu estou falando, e aquelas ovelhas estão lá, caminhando tranquilamente atrás de quem elas sentem segurança. Em nenhum momento se comentou aqui que elas ficavam inseguras, que elas ficavam com medo, que elas ficavam arredias, não é verdade? E aí vem depois a próxima frase, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando a gente fala vale da sombra da morte, a gente logo já faz uma chave, um link, dizendo assim, vale da sombra da morte, problema, aflição, turbulência, tribulação. É sim, mas no texto aqui, se a gente for olhar pelo esse lado de pastoreio, do lado do pastor, do pastor Davi mesmo, né? De Davi, existe na Palestina um vale chamado Vale da Sombra da Morte. Ele vai de Jerusalém até o Mar Morto. E o que é? É uma trilha muito estreita e perigosa, que é passado no meio de uma cadeia de montanhas, para chegar em regiões onde tem pasto.
e onde tem pasto bom para as ovelhas, que a gente sabe que lá a terra é muito árida. Então, para se achar uma terra boa, tem que se caminhar muito. E esse lugar chama-se Vale da Sombra da Morte. É esse caminho que leva até lá. Então é um lugar íngreme, quase ninguém gosta de passar por lá. Mas, muitas vezes, os pastores têm que passar com o rebanho no lugar, que a gente possa imaginar aquele mais comprimido, muito cheio de abismo, que se qualquer tropeço de uma ovelha ali, ela cai e acabou, morreu. Mas ele passa ali, porque ele tem que chegar lá no pasto, que o pasto é bom. E as ovelhas continuam atrás dele, sem problema nenhum, sem questionamento, elas continuam andando. E aí vemos o próximo versículo, que diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa parte aqui, irmãos, é muito interessante. Por quê? A ovelha é um animal altamente vulnerável. Ela não sabe se defender. Se vier um animal mais forte do que ela e ameaçá-la e lutar com ela, ela vai perder, com certeza, porque ela é dócil, ela é retrátil e ela não se defende, né? Então, o que acontece? Já vimos o pastor, a gente vê até em peça de teatro, né? O pastor geralmente tem uma vara ou um bastão e o cajado. Essa vara, ela tem de 60 centímetros até 1 metro. E em 1 Samuel 17, depois se os irmãos quiserem ler em casa, vai ler a narração de Davi falando para Samuel que ele, por duas vezes, teve que lutar contra um leão e contra um urso, para que eles não devorassem o rebanho deles. Ele lutou com o quê? Com essa vara. Então, o pastor sempre carrega com ele uma vara e um cajado. O cajado a gente conhece também, né? Aquele bengalão grande com aquela parte de cima encurvada, né? Esse cajado geralmente tem 3 metros. Para que serve esse cajado, irmãos? Eu achava que era só para bater, assim, e ir batendo, mas não. Por que ele é encurvado assim? Porque, não raras as vezes, alguma ovelha tropeça e cai. E na maioria das vezes, o abismo existe, mas não é aquela coisa reta. Tem uns pedacinhos de terra, alguma coisa parecida embaixo, ou um galho, uma coisa parecida, ela fica ali presa. O que o pastor faz? Ele deixa as ovelhas lá enfileiradas, ele vem, abaixa ali, estica aquele cajado, com aquela parte retorcida, né? Encurvada para baixo, pega a ovelha pelo peito, issa a ovelha e coloca ela de novo no caminho. Então é para isso que serve o cajado do pastor. Então a vara para defender e o cajado para salvar. Então vamos imaginar aqui, se a ovelha pensasse, o que ela pensaria ali? Poxa, esse pastor, ele cuida bem de mim, ele me protege com essa vara aí grande. Quando alguma de nós cai ali, ele vem com essa vara e puxa e salva a gente. Então esse pastor, se fosse uma linguagem de hoje, ele fazia assim, ó, é bom. E nós temos o mesmo pastor, que é Jesus Cristo, que faz a mesma coisa. Ele luta por nós e ele nos resgata dos lugares mais profundos e nos coloca de novo no caminho, e no caminho certo, né? E seguindo no Salmo, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Vamos trabalhar aqui numa visão pastoril que significaria o seguinte: existe lá na Palestina, nas pastagens, né, ervas que são venenosas para as ovelhas, se elas ingerirem, elas morrem. E também existem espinheiros. Então o que o pastor faz? Quando vai se aproximando a época da pastagem, ele busca lá um lugar, bom, eu achei esse lugar aqui é ótimo, na época certa, vai estar cheio de mato aqui e as ovelhas vão pastar. Mas aqui nesse lugar também, eu tenho essa erva venenosa aqui, eu tenho um monte de espinheiro naquele outro canto. Então ele pega uma ferramenta tipo um enxadão, sabe como é que é? Então vou imaginar lá, o pastor chegou lá, pegou, isso aqui é erva venenosa, ele tira tudo, ele limpa todo aquele terreno, pega tudo que ele retirou, deixa ali secando. Depois, mais tarde, em outra ocasião, ele vai lá, bota fogo naquilo tudo ali e deixa o pasto completamente limpo
e organizado para as ovelhas virem pastar. Então, olha só, irmãos, nesse caso aí, essa erva daninha e esses espinhos eram o que das ovelhas? Inimigos. Porque se elas comessem a erva, morreriam, e se espetassem todo também, poderiam pegar infecção nas feridas e morrer também. Então, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, isso é Jesus caminhando à nossa frente, Deus caminhando à nossa frente e retirando todo o perigo que a gente nem está vendo. Então, essa é uma ação de Jesus o tempo todo. Seguindo no Salmo, diz assim: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha só, irmãos, tudo que a gente comentou agora aqui, desde que o pastor saiu às 4 da manhã e andou por essas trilhas todas com as ovelhas, elas pastaram, beberam água, elas vão ter que voltar, certo? Então elas vão voltar com ele, com o pastor. Então ele vai vindo. Em todo esse tempo, ele ficou basicamente o tempo inteiro com as ovelhas todas juntas. Em algum momento que a gente viu, essa ovelha ia lá espontaneamente, chegava perto dele, ele fazia um carinho, etc. e tal, mas era o tempo inteiro com elas. Na volta, essas ovelhas vão chegando e vai chegar lá de novo no aprisco. E nesse momento, o pastor, ele vai estar lá na porta do aprisco. E o pastor conhece todas as ovelhas pelo nome. Então ele vai chegar e vai falar assim: oi Júlio, vem cá, hoje é isso, vem cá, oi Lucas, isso, tá bom? Aí ele vai analisar, vai passar uma por uma perto dele, ele vai estar com um pote de óleo balsâmico. Por quê? Mesmo ele tendo protegido, limpado aquele terreno todo, as ovelhas, quando comeram, pode ser que tenham se encostado o focinho e machucado o focinho em pedras pontiagudas, ou em algum espinho que tenha sobrado lá no meio do caminho, e se machucou. O que ele faz? Ele passa esse óleo balsâmico para que essas feridas não infeccionem, e elas não fiquem doentes e venham a morrer depois. E uma outra coisa importante, elas foram, nós vimos que 10 horas da manhã bateu um sol daqueles, deve ter ficado o dia inteiro aquele sol fervendo, e elas voltaram ainda com o sol, então elas tiveram que fazer o mesmo caminho, e sobe e desce, sobe e desce. Então quando elas chegaram lá na porta, lá do aprisco, elas deviam estar cansadas e com sede. E um outro uma outra coisa que o pastor sempre carrega, é um vaso cheio de água fresca. A gente perguntava assim, que eu também perguntei, mas como é que é água fresca, naquele calor insuportável, como é que fica isso? Eles tinham um processo de evaporação, eu não sei como funciona, tentei até ver, mas não consegui achar. Mas existia um processo de evaporação, baseado em evaporação, que mantinha a água daquele recipiente fresca o dia inteiro. Então a ovelha chegou no aprisco, depois de voltar, todo aquele dia, ele chegou na porta, pegou uma, pegou outra, ele olhou, bom, essa aqui está com um focinho ruim, e passou o óleo balsâmico. Mas para todas, ele pegava uma caneca, bem cheia de água, imagina aquela caneca numa água fresca, bem cheia d'água, até a boca, botava assim, no focinho da ovelha, e a ovelha mergulhava aquele focinho ali, transbordava, obviamente, porque mergulhava ali, e ali ela bebia aquela água, e entrava para o aprisco, tranquila. Agora já é para fazer o quê? Para dormir, para no outro dia, reiniciar tudinho, o mesmo trabalho. E em João 10:13, a gente tem o seguinte texto: o porteiro, olha só, irmãos, coisas importantes aqui, o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora, ou para fora, para sair para pastagem, para andar, ou então retornando para o aprisco. E a próxima parte do Salmo diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é uma afirmação. Certamente isso vai acontecer. Meus irmãos, tudo que a gente viu até agora com relação a esse salmo, nos diz o seguinte: a gente não está só. Nós temos o pastor das nossas almas. Nunca
nós estamos sozinhos. E nós temos que fazer esse exercício diário e se questionar mesmo na nossa caminhada, quando eu vou me levantar. Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu tenho orado muito assim: Senhor, o Senhor me ama, independente do que eu faça. O Senhor ama todas as pessoas, o seu amor nunca vai se separar de mim. Nunca, isso é certo. Nunca, nada pode nos separar do amor de Deus. Então eu tenho que fazer esse exercício, tenho que me exercitar todo dia com relação a isso. Eu estou deixando realmente minha vida na mão de Deus? Nós não estamos sós, irmãos. Por que a gente tem ansiedade? Porque a gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã. A gente está preocupado com as coisas que vão andar à frente, que a gente não pode ver. A gente quer ter o controle, mas não tem esse controle, porque daqui a 2 minutos eu posso estar morto. Jesus pode ter me chamado. E aí, tudo que eu planejei, toda a ansiedade que eu tive, adiantou para quê? Para nada. O importante, irmãos, que todo mundo aqui já sabe, todos nós sabemos, é viver a cada dia, é viver o hoje. O hoje, por isso chama presente, é um presente de Deus para nós. E Salmo 118, 24 diz assim: este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos, ou regozijemo-nos nele. Então, irmãos, tudo isso é trabalho diário. Não adianta a gente orar: Senhor, faça em mim a tua obra, se eu não permito que ele faça em mim a obra dele. Se eu não abro o meu coração para ele, não vai fazer, não vai conseguir fazer, porque eu estou atrapalhando. Não é verdade? E termino o Salmo dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor para... Olha o que ele fala, Davi: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vou falar uma outra coisa aqui que todos nós sabemos. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós sabemos que a vida eterna já está aqui, sempre esteve aqui. E assim que a gente fechar o olho aqui, eu vou abrir o olho na espiritualidade. Inegável, ponto final. Isso vai acontecer. Então eu estou na vida, nós já estamos na vida eterna. Agora, onde está meu foco? Meu foco está nessa vida aqui, com tudo que vai acabar, porque esse pão que a gente está aqui vai levar um tempo, mas ele vai acabar. O nosso corpo, em 3 anos, só tem que a gente vai fazer lá na sepultura para tirar os ossos, para guardar os ossos. Fora isso, e outra coisa, o nosso corpo não entra nenhum bichinho de fora para dentro, não. É de dentro para fora. A decomposição está tudo lá. Você não vê que tem gavetão? Eles botam terra no gavetão? Não. Eles botam terra na sepultura. Antigamente enterrava na terra, não é verdade? Mas é para falar: então são os bichos que entram. Decompõe-se. Tudo vai passar. E é importante a gente pensar nisso. A gente fica gastando muito tempo aqui, fechando a cara para o outro, querendo lutando desbragadamente, largando a família, largando tudo, para ter o quê? Um carro novo, para comprar um carro agora elétrico, né, que está na moda, comprar uma mansão de não sei quantos quartos. Isso tudo vai ficar. Então, onde está meu foco? Por isso que habitarei na casa do Senhor para todo sempre, se meu foco estiver ali. E Davi, quando pronunciou essa palavra aqui, quando ele fez esse salmo, em nenhum momento ele ouviu as palavras de Jesus, que está em João 11, 25 e 26, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Isso foi Jesus falando. Davi ouviu isso? De jeito algum. Mas ele tinha um relacionamento intenso com Deus. O que é um relacionamento intenso com Deus? Deus sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu faço. Se eu não falar com Ele, Ele continua sabendo. Se eu conversar com Ele, o meu relacionamento se intensifica. Então, irmãos, qual é a fórmula mágica para que a gente possa caminhar nessa vida com tranquilidade? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, que vem da onde? Da oração. Também não adianta eu ficar ajoelhado lá, orando, repetindo um monte de palavras que eu não estou nem pensando no que eu estou falando. Isso não é. Mais vale você ficar 2 minutos, 2 segundos, 1 segundo, ou então, como a própria Bíblia diz,
Se você não sabe o que você vai falar, só ajoelha, porque Deus já sabe o que você precisa. Então, irmãos, vamos pensar nisso. Nós estamos colocando em prática, a gente está vivendo isso. A gente vive com tanta coisa. Eu tive um transtorno chamado porque eu não tenho mais, chamado transtorno de ansiedade generalizada. Não tenho mais esse transtorno. E comecei a não ter, depois que eu comecei a pensar muito que está aqui, que eu acabei de conversar com vocês. Vou falar que vocês não têm ansiedade? Tenho, vocês também têm. Todos nós temos. Mas a que ponto eu tenho deixado, eu estou falando de mim, até que ponto eu tenho deixado essa ansiedade me atrapalhar? Quando ela chega muito perto de mim, eu falo assim, peraí, isso não é de Deus, Deus não quer isso para a minha vida. Então eu posso modificar isso. Posso modificar isso pedindo a Deus que me dê força para fazer isso aqui. Mas para também chegar nesse ponto, irmãos, eu também fui no médico. Eu também estive nos médicos. Eu também me tratei. Mas o que me ajudou muito, muito, para que eu possa falar hoje que eu não tenho mais intimidade com Deus, irmãos. Muita intimidade com Deus. E eu vejo que a gente está muito longe dele. Não é verdade? Então eu quero deixar com vocês aqui, para a gente encerrar. Vocês já ouviram falar em rouxinol, uma ave chamada rouxinol? Todo mundo fala, você canta igual um rouxinol. Por quê? Uma das aves que tem o canto mais bonito do mundo chama-se rouxinol. Não é verdade? E o Salmo 23 é um salmo chamado o canto do rouxinol. Agora tem uma característica. Sabe a hora do dia que o rouxinol canta, mas canta com tudo que tem dentro dele? Numa noite escura. Então o Salmo 23 é o canto do rouxinol, é o canto de uma noite escura para clarear as nossas vidas. Que Deus nos abençoe agora e sempre, irmãos. Irmãos, vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós vamos cantar uma música que fala a voz de Jesus. Nós ouvimos a voz de Deus falar aos nossos corações hoje. Precisamos, todos os dias, colocar diante dele aquilo que está dentro do nosso coração. Então, nesse momento, vamos fazer diferente. Nós vamos dividir em grupos, mas vamos cantar essa música, já fazendo os nossos pedidos, já entregando ao Senhor, colocando diante dele, ouvindo a voz dele também. Então, vamos fazer isso e logo depois nós vamos cantar Quebrantado.